O que é que acontece, na verdade, dentro de uma sessão de psicologia? Bem, para além da conversa, está em ação uma ferramenta incrivelmente poderosa, a entrevista clínica. Hoje vamos mergulhar nesta mistura fascinante de ciência e arte que é a base para se compreender a mente humana. Num mundo cheio de tecnologia, de exames ao cérebro e testes super complexos, qual diríamos que é a ferramenta mais afinada de um psicólogo? A resposta pode surpreender, porque é algo que, na verdade, todos fazemos: conversar. Só que aqui é elevado a um nível de perícia e de intenção completamente diferente. E essa ferramenta é, claro, a entrevista clínica. Mas para percebermos o seu verdadeiro poder, primeiro temos de perceber o que é que a torna tão especial, o que a distingue de um simples bate-papo. Olhem só para esta definição. Não é uma conversa à toa, é uma investigação de tempo limitado, o que quer dizer que tem um propósito, tem um foco muito claro e é conduzida por um entrevistador treinado, não é por qualquer um, e sempre dentro de uma relação profissional. Cada um destes detalhes existe para garantir uma coisa, que no fim de contas a avaliação beneficia a pessoa que está a ser entrevistada. Isto não é só fazer perguntas, de todo. É quase como ser um detetive da mente humana. O entrevistador se está a puxar por tudo o que sabe. Psicologia do desenvolvimento, para perceber de onde a pessoa vem. Psicopatologia, para reconhecer padrões. Teoria sistémica, para entender como as relações funcionam. E até neurociência, para ligar tudo às bases biológicas do comportamento. É um trabalho de síntese brutal. Mas claro, de que serve todo o conhecimento técnico do mundo se não houver a arte da ligação humana? De nada. E é isso que vamos ver agora. As competências que fazem com que isto não seja um interrogatório, mas sim algo transformador. Pensemos nisto. Partilhar os pensamentos e medos mais profundos com alguém que acabamos de conhecer não é fácil, pois não? É por isso que a primeira, a mais crítica de todas as tarefas do entrevistador, é construir uma ponte de confiança, criar um espaço seguro onde aquelas barreiras que todos nós temos possam aos poucos começar a baixar. E atenção, estas não são competências passivas, de quem fica só a ouvir, nada disso. É um envolvimento superativo, estar ali 100% presente. E, muito importante, confrontar com delicadeza as contradições. Por exemplo, se alguém diz está tudo ótimo, mas a linguagem corporal grita o contrário, o entrevistador pode dizer algo como ouço que me diz que está tudo bem, mas sinto uma grande tristeza. Quer falar sobre isso? É mesmo isto, ser um guia que ajuda a pessoa a navegar no seu próprio labirinto. E a análise vai ainda mais fundo. O entrevistador está atento aos mecanismos de defesa, sabe? Aquelas formas que todos usamos para nos protegermos de pensamentos difíceis. Também tem de gerir a chamada transferência, que acontece quando o paciente, sem se aperceber, começa a relacionar-se com o terapeuta como se ele fosse uma figura do seu passado. E, igualmente importante, o profissional tem de estar ciente da contratransferência, ou seja, das suas próprias reações a tudo isto. É uma dança super delicada de percepção e autoconsciência. Ok, a confiança está estabelecida. E agora? Agora começa o trabalho de mapeamento. A grande questão é como é que se pega numa vida inteira de experiências e se organiza tudo numa história que faça sentido, que revele padrões e significados. E aqui há uma diferença gigante. O modelo médico mais tradicional pergunta quais são os sintomas. É como olhar só para a ponta do iceberg. A abordagem psicológica, por outro lado, é muito mais ampla. A pergunta muda para onde é que a sua vida foi afetada. E aí analisa-se o iceberg inteiro, as relações, o trabalho, os sonhos. A visão é, uau, muito mais completa. O nome técnico para este processo é anamnese. É uma palavra que vem do grego e que significa recordar. Mas lá está, é muito mais do que só lembrar factos. É um processo guiado que ajuda a pessoa a reconstruir e, mais importante, a dar um sentido à sua própria história de vida. E quando se fala de história de vida, é mesmo a história toda. A investigação pode ir desde as condições dentro do útero até ao momento presente. Cada fase, desde a primeira infância até à idade adulta, contém pistas vitais para compreender a pessoa como um todo hoje. Até agora, falamos muito da arte da entrevista, certo? Mas esta arte tem de ser equilibrada com o rigor da ciência. E é aí que entram as ferramentas padronizadas para estruturar a investigação e garantir consistência e precisão. A abordagem semi-estruturada consegue aqui um equilíbrio perfeito.
Por um lado, dá uma estrutura, quase como uma checklist baseada nos critérios de diagnóstico do DSM-5, para garantir que as áreas-chave são cobertas, mas, por outro, permite a flexibilidade para mergulhar mais fundo para explorar o que torna cada pessoa única. É o melhor dos dois mundos, o rigor e a curiosidade andar de mãos dadas. O grande exemplo disto é a CID. Pensem nela como uma espécie de roteiro de especialista. Um mapa detalhado, desenhado para navegar sistematicamente pelo território complexo das perturbações mentais, garantindo que nenhum ponto crítico é esquecido pelo caminho. E não é uma ferramenta de tamanho único, nada disso. A SCD é super adaptável. Como podemos ver aqui, há uma versão para pacientes com suspeita de perturbações graves, outra para cenários de menor risco e até uma para usar em investigação. É esta versatilidade que a torna tão valiosa, tanto na clínica como na ciência. Ok, já explorámos a arte, a história e a ciência. Agora vamos recuar um pouco para a pergunta mais importante de todas. Qual é o objetivo disto tudo? Qual é o impacto final da entrevista clínica? A resposta está aqui. É um processo terapêutico em si. Pensemos um pouco no poder disto. Para muitas pessoas, esta é a primeira vez que alguém ouve a sua história completa, sem julgamento, com competência e com empatia. O simples ato de organizar o caos da experiência numa narrativa coerente pode ser profundamente curativo. A ajuda não começa depois da entrevista, começa durante. No final, a entrevista não é apenas sobre recolher informações, é sobre criar um caminho a seguir. É a base sobre a qual se constroem recomendações, se fazem encaminhamentos para outros especialistas ou se propõem terapias. Cada passo é desenhado com um único objetivo em mente: ajudar a pessoa a avançar na sua vida. E isto leva-nos de volta à nossa questão central. Na dança da entrevista clínica, com as suas ferramentas científicas e a sua dependência da ligação humana, onde é que se traça a linha entre a ciência e a arte? Talvez a sua verdadeira genialidade esteja precisamente em não ter de escolher. É a fusão das duas que a torna uma das ferramentas mais poderosas para a compreensão e a cura da mente humana.